E bom, hoje trago a análise do capítulo 1120 de One Piece, um capítulo muito interessante. Este capítulo se chama Atlas. Na capa, continuamos com a mini história da Yamato. O capítulo começa com um flashback de 26 anos atrás em Punk Hazard. Vegapunk está conversando com o professor Clover. Clover pede a Vegapunk para investigar juntos sobre o século vazio, uma parte sombria do passado que está sendo ignorada. Vegapunk responde que agora é um cientista do governo e não pode fornecer informações porque é um crime. Vegapunk pergunta quantas vezes Clover foi capturado e menciona que agora ele está sendo monitorado de perto. A razão pela qual ele não morreu até agora é porque querem usar ele para eliminar todos os seus companheiros. Clover menciona ter visto um homem com D em seu nome ser assassinado diante de seus olhos. Esse homem era seu irmão mais velho, cujo verdadeiro nome era Clone D. Clover. Mostra-se um flashback onde agentes do governo mundial matam o irmão de Clover. Ele diz aos agentes que era apenas seu amigo. Clover conta a Vegapunk que naquele dia disse uma mentira para sobreviver, que neste mundo você é punido por carregar um nome específico desde o nascimento. Há uma história sendo apagada continuamente sem que ninguém saiba. Vegapunk diz que não vai ajudá-lo e vai esquecer que tiveram essa conversa. Enquanto Vegapunk se afasta, Clover diz que ele definitivamente vai resolver isso, pois pode ouvir a voz do passado. Agora o flashback avança 22 anos atrás em Punk Hazard. Xer Claw pergunta a Vegapunk se ele ouviu que o Buster Call foi acionado em Ohara. O psicopata do Xer Claw menciona que teria gostado de ver essa aniquilação em massa e parece que finalmente incriminaram o arqueólogo Clover. Entre risos, Xer Claw diz que depois dessa morte não haverá mais ninguém que investigue o século vazio. Foi uma ótima maneira de assustar os arqueólogos. Vegapunk, pensativo, lembra do desespero de Clover quando foi visitá-lo. Xer Claw menciona que parece que houve uma sobrevivente, uma menina, enquanto Vegapunk segura a primeira recompensa de Nico Robin. Agora vemos Vegapunk depois da destruição de Ohara chorando ao ver a grande quantidade de livros jogados no lago. Ele lamenta falando que o povo da ilha deveria ter tido tempo suficiente para escapar e não acredita que todos morreram apenas para preservar esses livros para as futuras gerações. Ele considera isso uma tolice, pensando quem no mundo teria coragem de herdar toda essa pesquisa mortal. E agora voltamos aos eventos atuais. Vegapunk continua com sua mensagem dizendo que um sábio uma vez disse que pode ouvir a voz do passado. A história é contada pelos vencedores, mas as vozes dos vencedores foram esquecidas no fundo do oceano. E apesar de muitos sacrifícios, a verdade que Vegapunk descobriu já foi transmitida ao mundo. Vemos as reações de Zeph no Baratie e também a reação de Rob, que está muito triste escondendo seu rosto. Agora vamos para o laboratório onde está o Sunny. Zoro pergunta o que estão esperando e pede para apressarem e fazer o barco voar. Zoro e Jinbe estão no Sunny. Lilith diz que ainda não pode voar. Zoro diz que o inimigo voltará e os atacará novamente. A Vegapunk Lilith explica que mesmo que isso seja verdade, não pode fazer nada. Apesar do barco ter um sistema de aceleração que permite voar até 1 km, ela explica sobre a potência do vento, a distância e a velocidade de execução, dizendo que se os cálculos não estiverem corretos, o barco não será capaz de chegar ao mar e sofrerá danos massivos. Então primeiro, precisam lidar com esse problema. Assustados, eles se perguntam o que está acontecendo, porque Atlas fez isso com sua amiga. Atlas segura a cabeça de Lilith e pressiona o interruptor. Atlas fala aos Mugiaras para cuidarem de Lilith e que vão embora, pois ela se livrará do obstáculo. Os piratas perguntam o que será que ela quis dizer com isso. Em seguida vemos a Vegapunk e Orc dizendo que o sinal de Lilith desapareceu e agora só resta Atlas. Nami pede a Zoro para levar Lilith para dentro do navio. Enquanto Atlas se lança em direção ao Gorosei careca, Jinbe assume o controle do barco e começa a manobrar. Ele diz que é hora de ir embora e que se demorarem para tomar decisões, se arrependerão. Zoro diz a Brook para agir agora. Brook imediatamente ativa a explosão de vento do navio. Enquanto isso, vemos o ancião cortando um braço de Atlas, mas ela não desiste e com seu único braço,
ela agarra o Gorosei e o leva consigo voando na direção oposta. Nesse momento, a transmissão de Vegapunk continua, com ele dizendo que espera que essa transmissão tenha sido feita de forma segura. O robô gigante está se preparando para o confronto. O ancião Júpiter se prepara para atacar, mas o robô está pronto para contra-atacar com seu punho. A batalha se intensifica enquanto eles se enfrentam. Enquanto isso, Vegapunk continua com sua transmissão, expressando que a história precisa ser visto por todos. Embora ele desejasse ter mais tempo, o cientista acaba mencionando sobre aquelas pessoas que não podem ser mais controladas pelo governo mundial. No meio da ação, os dois anciões estão determinados a parar o robô para interromper a transmissão. Dory e Brugge, observando a situação, discutem sobre a possível aliança do robô com os Mugiaras. Luffy ainda está confuso sobre quem é Joy Boy. Enquanto isso, o robô antigo revela mais sobre o perigo iminente que enfrentam. A situação na costa da ilha fica cada vez mais tensa, com os marinheiros tentando entender a presença repentina dos gigantes e do robô. O vice-almirante está perdido, incapaz de fornecer explicações sobre o que está acontecendo naquela ilha. A batalha entre Júpiter e o robô continua, com ambos os lados se preparando para o próximo movimento. Sandy, Frank e os outros ficam assustados ao ver que o robô está prestes a disparar uma coisa, mas apenas poeira sai de sua mão. Luffy, Sandy e Frank ficam desapontados com isso, mas percebe algo e avisa o robô para ter cuidado. O ancião Júpiter morde todo o braço esquerdo do robô e Frank comenta que era evidente que uma arma de 900 anos atrás não funcionaria corretamente. Saturno diz a Júpiter para continuar, enquanto tenta engoli-lo, impedindo a transmissão. Saturno salta em direção ao navio dos gigantes, declarando que não deixará eles escaparem. Kuma e Bonnie estão presentes. Sandy observa o céu e vê o Sunny voando acima deles. Dentro do navio, Zoro avisa seus companheiros para segurarem firme, pois estão descendo. Nami, muito assustada, se pergunta se conseguirão pelo menos chegar ao mar. Atrás deles, vemos o ancião careca junto com Atlas. O ancião careca pergunta se ela novamente está prestes a sacrificar, mas Atlas responde com um sorriso, dizendo que prefere chamar isso de um trabalho. Em um encontro explosivo, Atlas se despedaça, engolindo o ancião careca. Enquanto isso, o Sunny continua voando. É transmitida uma mensagem de Vegapunk mencionando que há 25 anos atrás, o rei dos piratas, Gold Roger, realizou um feito inédito de navegar o mundo inteiro, algo nunca visto antes. De volta ao laboratório, York está feliz, pois agora com Atlas fora do caminho, ela é a única Vegapunk que restou. Enquanto o ancião careca se regenera, os 5 Goroseis se comunicam telepaticamente, mencionando que ainda tem que lidar com o incômodo da Vegapunk Stella. O ancião Mercúrio e Júpiter confrontam o robô para destruí-lo e parar a transmissão. O robô comenta que está muito enferrujado, mas acredita que é a hora certa para usar algo que não sabemos. De repente, começa a sair fumaça de seu braço destruído. A mensagem de Vegapunk é finalizada e todos já perceberam como será o futuro do mundo. Os prisioneiros não conseguiram entender as palavras finais do cientista. E bom, esse foi o resumo do último capítulo do mangá de One Piece. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder as próximas teorias. Um abraço e até a próxima.